Boa noite a todos. Boa noite aos encarnados, aos desencarnados também. Sejam todos bem-vindos à Casa Caminheiros da Luz, uma casa que eu tenho muito carinho, né? Foi onde me iniciei como espírita trabalhador e aqui me desenvolvi em diversas tarefas, né? Inclusive mediúnicas, e aprendi muito, muito mesmo, né? O autocontrole, o estudo, né? A dedicação, a disciplina, a paciência, a resignação. Então, não só nesse ambiente calmo de luz que a gente consegue todas as transformações, mas e sim em todos os ambientes, né? Mas aqui, como trabalhador, há de se ter um peso maior, né? De se resignar-se. O que adianta nós lermos o Evangelho e não seguirmos no dia a dia a palavra que o Cristo deixou, não é verdade? O que adianta nós estarmos aqui nos tratando como irmãos e sairmos daqui e nos tratamos como primitivos ainda? Então, que nós levemos a palavra do Evangelho no nosso dia a dia, onde é que nós estejamos, que nós possamos exercer literalmente o Evangelho, não estar aqui numa casa espírita presente apenas de corpo, pois o espírito está onde a nossa mente e o coração está. Se nós não nos concentrarmos, se nós não nos dedicarmos a estar ciente em ouvir a palestra, não adianta estarmos numa casa espírita. Então, que nós todos possamos ter uma concentração, o coração aberto, para que nós possamos ouvir aqui, hoje, o capítulo 9, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu trago a cólera. Então tem uma imagem aqui de um leão, todo imponente, né? E um cordeirinho do lado. Todos nós queremos ser o leão. E incrível, né? Que Jesus sempre, em suas passagens, colocava-se como pastor e todos nós, encarnados, como as ovelhas do Pai. As ovelhas, os cordeirinhos que nós teríamos que ser. Ah, mas o cordeirinho faz menção a alguém bobo, alguém sem instinto, sem hombridade. Muito pelo contrário. Mansos e pacíficos, porém com extrema inteligência. Então, nosso burilamento, nosso aperfeiçoamento começa passo a passo em cada reencarnação. Nós estamos mais uma vez reencarnados e muitos de nós trazemos a imperfeição ou as imperfeições que há 20 encarnações atrás nós adquirimos e não deixamos de lado ainda. Nós estamos sempre errando e caindo no mesmo erro e repetindo o mesmo erro. Pois agora, na transição planetária, onde não cabe mais a energia muito pesada, nós temos praticamente a última chance de nos mantermos aqui. Ou nós possamos ter a reforma íntima feita, observando sempre a comunhão da caridade e do amor, ou então nós vamos errar novamente e novamente, mas não neste orbe, em outros, no que são afins a nós, um pouco mais atrasados, ou mesmo nesse nível planetário onde nós estamos, para termos mais uma chance de poder acertar. Então, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Então, como diz Jesus, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Olha só o que eu acabo de dizer. Então, aqueles que estão mais atrapalhadinhos, estão com uma energia um pouco mais pesada, se sobressaem pela esperteza, pela ganância, pelo dinheiro, pela beleza corporal sobre os outros, parece que as coisas mais simples e minúsculas e mais escuras, escondidas que sejam,
todas estão aparecendo. Neste momento nós estamos impressionados com a gama de coisas erradas que vêm aparecendo, que estão surgindo, mas é necessário. Todos os espíritos merecem uma segunda chance, e os que estão reencarnando, que já estão reencarnados, como todos nós, não somos tão bonzinhos assim. Temos imperfeições, estamos aqui para aprender. Então que nós possamos ter a bússola do Evangelho como norteadora do nosso crescimento espiritual, mesmo que esse crescimento venha através de lágrimas, suor do trabalho, mas que esse trabalho seja simples, específico e superior, uma base para nossas infinitas vidas que virão, que nós consigamos assim rejeitar todas as nossas imperfeições e aumentar a nossa condição espiritual. Então, olha a parábola do joio e do trigo, como confirma assim Jesus. Temos todos aqui a mesma condição espiritual? Não. Nós podemos ver que dentro da nossa própria casa, temos irmãos, pais ou mãe, né? Uns mais atrapalhadinhos, outros menos. Uns parecem que são mais calmos e mansos, outros estão bravios, exagerados, né? Mas por que isso? A passagem do joio e do trigo diz: deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colher primeiro o joio, e atai em molhos para os queimar, mas o trigo juntai ao meu celeiro. Toda a parábola de Jesus, ela vem com ensinamentos que até hoje a gente não consegue identificar muitas vezes. Entende, compreende de forma errada. Vamos tentar entender, segundo o que ele diz lá em cima, aqueles que possuirão a terra. Deixar crescer ambos juntos, ou seja, quem está mais evoluído, quem está menos evoluído. Depois, todos aqueles que estarão diferenciados, porque no início, como criança, parecem todos iguais. Assim como o início da vida do joio e do trigo, ambos são muito semelhantes. Após o crescimento do vegetal, se diferencia. E aí podemos tirar o joio, jogar fora e colher o trigo, o que é importante para nós. Então assim Jesus diz: deixai crescer ambos. Mas por que deixar crescer todos juntos? Porque os mais atrapalhadinhos aprendem com os menos atrapalhados. Os mais evoluídos ensinam. Mesmo que aqueles menos evoluídos não queiram aprender, mas constantemente estão passando por provas, mesmo que o menos evoluído esteja ensinando a passividade, a paciência, a resignação. Quantos de nós já passamos na rua e alguém vem nos pedir algo e insiste, e insiste, e insiste? Um amigo de trabalho vem e nos tira a paciência. Alguém superior, a gente não pode confrontar, tem que suportar. Uma situação dramática durante tempos e tempos que nós somos afligidos e temos que suportar aos prantos ou tentar entender o que aquela prova vem nos trazer. Então é isso que o Evangelho nos traz, o entendimento. Nós espíritas temos, não vou falar uma vantagem, mas nós temos a bênção da tradução do Evangelho para os dias atuais. Assim, antes de Jesus nos deixar, ele falou: deixarei com vocês o Consolador prometido para todas as dores. E aqui ele está traduzido. Então todos nós já sabemos disso tudo, mas como ele continua dizendo na passagem, para que vos lembraste de tudo que já foi ensinado. Todos nós sabemos disso tudo, mas nós temos que ser lembrados constantemente. Então aqui, atai aos molhos para queimar. Queimar seria simplesmente uma suposição, pois num planeta primitivo,
a temperatura muito mais alta que um planeta estabilizado, mais evoluído, onde a condição ambiental força com que os habitantes daquele planeta tenham muito mais provas para se burilar mais rápido, para que o corpo material evolua mais rápido. Nossa, então nós estamos passando por uma passagem bem rústica. Sim, é o final da transição, né? Mas o trigo, aquele que entendeu as passagens e que aprendeu, juntai ao meu celeiro. Quem é o governador espiritual do planeta? Jesus. Então aqui ficará aqueles que aprenderam, aqueles que suportaram todas as provas com mansidão. Nossa, mas será possível mesmo? Estamos aprendendo. Vamos tentar, devagarzinho. Eu vou te mostrar como nós podemos alcançar. Ah, é fácil para você, palestrante? Não diga isso. É muito difícil, é muito complicado. Então aqui, ó, no livro Plantão de Respostas, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, perguntado ao Chico: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito dos fins dos tempos? Olha que interessante. Isto é, como ocorrerá a transição de planeta de provas e expiação para o de regeneração? Olha que resposta interessante que o Chico Xavier deu. Isso foi discutido entre Emmanuel e tudo mais, passado a ele. Olha que interessante. Através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade. Parece que tudo está muito confuso e uma bagunça geral, não é? Mas é necessário. A humanidade caminha para a regeneração das consciências. Deixa eu fazer uma comparação bem esdrúxula. No nosso quarto, se está um pouquinho bagunçado, a gente arruma? Alguns arrumam, outros não. E se tiver muito, mas muito bagunçado mesmo, você vai ser obrigado a arrumar, para pelo menos dormir na cama. Não é verdade? Então é o que está acontecendo. É a bagunça geral para que todo mundo tenha consciência de mudar. Ah, mas a mudança tem que vir lá dos políticos. Os políticos são reflexos da nossa ação. Temos que mudar interiormente, unidade por unidade. Nós, interior, simples, para que todos juntos podemos ser uma consciência melhor e que os nossos políticos sejam melhores como resultado da nossa imagem. Pode comparar. Vamos lembrar da nossa escola, quem nunca pegou uma borracha emprestada e nunca devolveu? Não é roubo? Ah, mas são milhões que eles roubam. Qual é a diferença? Se não existem riquezas, as únicas riquezas são moral, o amor e a caridade. Jesus disse também que o começo do fim é quando os filhos começarem a matar os pais e os pais matar os filhos. Nossa, que duro, que rígido. Mas nós não estamos vendo isso constantemente? E outra passagem que diz que crianças se suicidarão. E olha o que nós temos. Crianças de 7, 8 anos se suicidando. Jovens, bem de vida, que tem tudo na mão se suicidando. O que será que falta? Sentido, qualidade para saciar as suas vontades. Qual vontade é essa? Vontade de ser e não ter. Eu sou educador há mais de 14 anos. Eu vejo tantos jovens na rede particular e pública sem uma qualidade de ser, com tantas pessoas que seguem na mídia, vazias por dentro, que querem seguir porque tem fama e fortuna. É muito triste. É muito triste. E você ir contra essa maré é você ser o diferente, é você ser o anônimo, ser, desculpe a palavra, o palhaço. Não é verdade? Nós tentamos lutar. E por isso sou professor, porque eu sei que no futuro tudo vai mudar.
as crianças receberão do alto a luz. Já vieram com essa luz, mas cabe a nós, educadores, não professores, pais, a despertar essa luz para que eles mudem o planeta através do nosso comportamento, porque é através do nosso comportamento que muito mais se aprende. Como diz Emmanuel, é necessário sempre ensinar, se for necessário usar palavras. Como controlar a cólera, né? Olha só, carinha bem brava, né? A tríade: conhecimento, oração e amor. Eu levo esses três comigo e tento colocar diariamente no meu caminho. Diariamente. Muitas pessoas falam: nossa, você parece ser tão calmo. Parece. Aqui dentro mora um vulcão que está tentando controlar há milênios, e cada um de nós também. Cada um de nós também. É só pegar o carro às 6:30 da tarde e ir lá para a Rua 2. Conseguimos controlar a raiva? Vamos tentar, né? Vamos passar por cada um deles? Conhecimento. Trago um pouquinho de conhecimento para vocês. Este é um átomo com os seus elétrons girando em volta. O que é isso? É a menor que nós consideramos de partícula, né? Antigamente se falava. Então isso forma o que nós chamamos de moléculas. E as moléculas vão formar as células, que vão formar todo o nosso corpo. Nós temos 27 trilhões de células. Cada célula mais de 1 quadrilhão de moléculas. Não vamos fazer a conta não, vamos ficar até amanhã contando zeros. O que isso quer dizer? Que a nossa consciência move a energia que está dentro de nós. Se esses elétrons estão girando através do átomo, tem uma energia. E se nós somarmos todos os átomos do nosso corpo, nós teremos energias? Sim. Nós conseguimos movimentá-la? Sim. Quem tem gastrite nervosa por passar muito nervoso? Quer dizer, quem não tem? Não é verdade? Quem não tem? Quem tem dores de cabeça? Quem tem dores de garganta frequente? Uma pessoa impulsiva. Isso é dito através dos chakras, né? Eu sei que no espiritismo kardecista não tem isso, mas Deus criou as religiões para que todos percebam que existe um fundamento entre todas, que são comum a todas: o amor. Então, a passo, cada reencarnação, passamos por todas as religiões para termos o entendimento que o amor é igual a todas. Então, olha só, está aqui os 7 chakras. E a cada desorganização do nosso corpo, seja pela raiva, pela ansiedade, pela preocupação, pela ganância, pela sexualidade, esses chakras, dependendo de qual elemento você ativou, desencadeiam um certo desequilíbrio, que isso vai aumentando no corpo, causando doenças que começaram aonde? Na mente. Na mente. Haja visto que os cientistas hoje em dia estão quase crendo, né? Quase comprovando que a maior parte dos cânceres começam através da depressão. E a depressão tem origem aonde? Na mente. Na mente. Então olha só, como Jesus diz, para comprovar isso tudo: vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Ou seja, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço: curar, multiplicar, e farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, um dia Jesus deixará o governo do planeta Terra. E aqueles que ficarão terão a evolução muito maior. E dominarão essa capacidade de energia. Mas nós seremos muito melhores. Já imaginou
nós tendo a capacidade energética de modificar, de destruir, de construir, com a consciência de hoje, já imaginou? Absurdo. Alguém te faz algum mal, com a mente você pode destruir a pessoa. Já existe isso. Já existe. E as pessoas nem sabem que comportam esse domínio, infelizmente. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, ditado a Chico Xavier, no capítulo da oração, olha o que o instrutor Alexandre diz ao André Luiz. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos nós somos herdeiros do Pai que cria, conserva e aperfeiçoa, transforma ou destrói e, diariamente, com nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Nós estamos aqui para tomar um passe especial, um passe comum. Aí vem os médiuns, né, com todo o amor, todo o carisma, caridade, faz aquela limpeza energética, tira todos os miasmas, né, tá um escurinho ali, tira tudo e tal, e emana a energia que vai reorganizar os chakras. A gente sai daqui, faz o quê? Grita, briga, pensamentos ruins, fala mal dos outros. Tudo mais. Isso é uma constante. Por isso, orar e vigiar. Orar, estar em sintonia com o maior, com Deus, pensamentos bons, confiança no que o próximo pode fazer de melhor, não só olhar o que ele tem de ruim. E vigiar, não é vigiar Facebook, não. É nos vigiar quanto às nossas atitudes. Assim nós conseguimos atrair o pensamento e a energia vibratória de seres superiores, para que possam nos influir, nos instruir, nos inspirar a boas ações, a boas condutas e a caminhos melhores na nossa vida. Então, aquele que tem um obsessor sabe o caminho para doutrinar o obsessor. Oração, boa conduta. Porque ele vai aprender através de você que a má atitude não vale a pena. E que se fazer o bem recebendo essa energia grandiosa que vem de quem foi beneficiado, ele possa entender que este é o lado mais feliz que tanto Jesus nos fala. Terás uma felicidade futura que não imaginais agora. Faça o bem, sem receber nada em troca, sem querer nada. E tenha a sensibilidade de perceber a energia que chega até você. É maravilhoso. É maravilhoso. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só, no Livro dos Espíritos, capítulo 2, na questão 970, em que consiste os sofrimentos dos espíritos inferiores? Por que eles sofrem? Olha que interessante. São tão variados como as causas, podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem. Parece inveja, né? Verem a felicidade e não na poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que o impede de ser ditosos, ou seja, felizes. Remorsos, ansiedade moral indefinível. Né? Desejam todos os gozos e não podem satisfazer. Eis o que os tortura. Então os espíritos mais inferiores, eles desejam ser felizes, mas não sabem os caminhos. É por isso que eu falo, os obsessores não conhecem o caminho, não conhecem a luz, porque estão momentaneamente arraigados no mal. Momentaneamente. Como diz Jesus, nenhuma ovelha de meu Pai se perderá. Todos nós estamos fadados a ser como Jesus um dia. A oração. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas, desviar-lhes o curso? Ou seja, por uma prece a gente pode nos livrar de algum obstáculo? Olha o que os Espíritos respondem.
As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há de que têm que ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os espíritos bons, orai e vigiai, e dando-vos a este a força de suportá-la corajosamente. Menos rudes elas vos parecem. A prece nunca é inútil, quando bem feita, ou seja, de coração, porque fortalece aquele que ora. Então a prece bem feita não é pedida para tirar a prova, e sim de suportar. Você sentirá uma energia e tem que ter a paciência para que os dias cheguem e vocês percebam que aquilo vai se acalmando, vai tomando rumos que você nunca imaginou. Eu fui pego por uma prova recentemente. Foi difícil. As lágrimas escorriam constantemente. E é aí que Jesus diz: e aí, meu filho, você não estuda tanto? Vamos ver até onde você vai chegar. O apego. Quem mais me segurou? Primeiramente, minha família, juntamente com o Evangelho. A primeira passagem que eu abri estava lá: pagai o mal com o bem, dar a outra face. Aquilo, não precisava dizer mais nada. Em Missionários da Luz, na oração, o instrutor Alexandre continua dizendo a André Luiz naquela passagem anterior: somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. Médico de si mesmo. E até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. O que nós temos hoje entre os jovens e as crianças, e também os idosos? Um desespero. O que será que é concreto, que nós podemos seguir de concreto? Estou tão sozinho. Um mundo tão conectado e as pessoas estão tão sozinhas. E ontem eu vi um dado alarmante. As pessoas que têm mais de 5 redes sociais estão mais sujeitas à depressão. Meu Deus. Porque estão preocupadas com quantas pessoas estão vendo o que ela está fazendo. Mas espera aí, qual a qualidade disso para você? Na sua vida? O que isso vai mudar na vida dos outros? A mentira de um Facebook de vida perfeita, por enquanto, não existe. Pode parecer, mas não tem. Todos nós somos imperfeitos e adoecemos pelas imperfeições. Adoecemos na carne, adoecemos no espírito. O amor. Jesus ensinou ainda: amai os vossos inimigos. Ora, o amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos. Olha que interessante, Kardec pergunta, muito inteligente. Os espíritos respondem bem simples, né? Não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. Óbvio. Amar os inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. Essa imagem, quando eu vi, marcou a minha vida. 2 crianças esquecendo toda a cultura milenar que os seus povos têm, se abraçando tão carinhosamente, sorrindo, ensinando pelo comportamento nações a viver. Porque isso não pode ser um exemplo para a gente. Todos nós temos um certo desafeto, que nós possamos pelo menos ser educados e respeitar. Se ele é assim, porque teve condições e tem os seus porquês, nós também temos os nossos porquês. Tentamos entender o que aconteceu para chegar naquele ponto. E aí nós cairemos em si, pobre.
Vamos orar a Deus para que dê forças para suportar as suas provas, porque as suas provas muitas vezes podem ser maiores do que as nossas. No livro Libertação, para a gente terminar, de André Luiz também, tem uma passagem muito interessante, onde um chefe de falanges obsessoras, que estava no umbral há centenas de anos comandando diversas falanges obsessoras, estava diante agora de um dia perfeito para que ele pudesse enfrentar quem estava no caminho dele. Então chegou uma voz que falava para ele, no momento derradeiro que ele foi cobrar o porquê que o plano dele não deu certo. Ele pergunta: por quem és, anjo ou demônio? Aparece e combate, aceitas o meu desafio? E assim ele tirou uma energia que se parecia uma espada diretamente para o combate. Sim, respondeu Matilde, com ternura e humildade. Eles estavam no umbral. Estava só materializado no umbral apenas parte do rosto e a sua voz que falava. O resto não estava aparecendo. Por isso que ele disse isso. Tua espada? Pergunta Gregório, arquejante. Vê-las dentro em breve. Matilde, alçando a destra radiosa até o coração, caminhou para ele, afirmando em voz doce e terna: eu não tenho outra espada senão a do amor, com que sempre te amei. E assim ela aparece, e de súbito desvelou o semblante vestalino, revelando-lhe a individualidade num dilúvio de intensa luz. Gregório deixou cair a lâmina acerada e de joelhos se prostrou bradando: mãe, minha mãe, minha mãe. Há centenas de anos ela o acompanhava e ele foi ser o senhor das trevas. E ela teve a paciência e a calma de vê-lo se resignar mesmo diante de ações trevosas. Nesse momento derradeiro, ele se transformou. O livro é muito bonito. Libertação. Aqui é o ponto auge do aprendizado. Todos nós temos errado há milênios, uns mais, outros menos. Mas Deus não está preocupado com os nossos erros, está preocupado com os nossos acertos. Por isso que nós temos a benevolência de ter uma nova chance de reencarnar. E aqui deixo a mensagem a todos, que nós possamos não olhar para trás, onde a história já está escrita, mas e sim olhar para frente. Nós temos folhas em branco para preencher de bondade, de amor e de caridade, por onde nós passamos. Completando, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e aproxima-o da perfeição. Então todos nós estamos lutando contra a matéria, contra os nossos instintos, seja ele qual for. Sexualidade, a ambição, o orgulho, a vaidade. Nós possamos ter êxito no nosso caminho. Então eu deixo aqui, essa palestra vai estar no canal Flaubert Menezes, que eu construí apenas para os meus estudos. Mas aí tinha tantas palestras que eu achei um pouco egoísmo deixar só para mim. Então eu comecei a divulgar, não o meu nome, tanto é que tem a foto da minha cachorrinha aqui, né? Pois ela é o ícone da minha espiritualidade. Um dia contarei com mais detalhes a vocês, uma palestra específica sobre os animais. Então, lá também tem essa palestra específica dos animais, muito bonita. Então tem várias palestras, diversos temas que eu organizei em expositores conhecidos,
Temos também ciência do corpo, do espírito, casamento, relacionamento, educadores, filhos, todos os gêneros que a gente pode entender. E quem me ensinou foi o Rodrigo de Campos. Ambos os canais, editando Flaubert Menezes ou Rodrigo de Campos, cairá no mesmo estilo. Pastas organizadas para que nós possamos passar a informação do nosso Jesus, nosso irmão mais velho, e que nós possamos lembrar e colocar no dia a dia. Que todos nós possamos ter uma excelente noite, uma excelente semana. Fica aqui uma mensagem de renovação interna para o ano novo que chega. Nós possamos ter uma lembrança do que foi este ano. Que nós possamos ser melhores o ano que vem. Começando desde hoje. Desde agora. Que possamos auxiliar mais do que observamos para os outros auxiliarem. Desejo a todos um excelente Natal, um excelente fim de noite, um excelente fim de ano, muita saúde, muita paz a todos. Muito obrigado.